Você sabe identificar qual é o melhor perfil da terapia com pessoas autistas? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre como trabalhar com o autista e que tipos de terapia se encaixaria melhor quando se trata de TEA. A gente sabe que o transtorno do espectro do autismo é algo que abrange muitas questões comportamentais, de linguagem, de alteração sensorial e de toda uma interação social que prejudica esse indivíduo. Mas, no entanto, a terapia ela precisa estar embasada e de forma estruturada para alcançar um sucesso no momento da intervenção. E fazer essa intervenção muitas vezes é difícil, porque se trata de todas as questões que o profissional ainda não consegue incorporar no seu plano de ação para chegar até um objetivo final, que é de fato a generalização de ambientes que esse autista necessita. Então, quando a gente fala de terapia no TEA, nós estamos falando de terapias que necessitam ser embasadas pela ciência e que, apesar de todo o processo científico e técnico, também necessitam trazer ludicidade e alta qualidade de vida a essas pessoas com TEA. Não adianta eu ter uma linha teórica onde eu construo para esse indivíduo um plano de ação e esse plano de ação não funciona porque não traz uma ludicidade, uma estrutura e uma leveza no momento da atuação terapêutica. Essa atuação terapêutica, ela necessita ter um engajamento com esse paciente. É quando a gente consegue entender qual é o perfil que a gente tem com esse paciente, qual é os seus gostos, as suas preferências, que vão engajar então para um momento de leveza nessa terapia. E que quando eu faço a intervenção, eu percebo que esse paciente evolui, que ele consegue chegar a um determinado objetivo. Mas para isso, como eu falei, precisa ter um embasamento teórico, porque a terapia tem um momento de avaliação, a construção do plano de intervenção e a revisão desse plano de intervenção, para então eu entender o quanto essa criança ou esse adolescente evoluiu dentro do processo terapêutico, o quanto de fato ele consegue compreender o que eu estou querendo passar para ele, o quanto você não pode estabelecer metas sem perceber se essa criança ou se esse adolescente está absorvendo a intervenção que você aplicou. Se ele consegue compreender aquilo que ele está fazendo e generalizar nos demais ambientes que ele está. Então, a intervenção terapêutica, ela traz para esse indivíduo com TEA uma qualidade de vida. Ele percebe na sua intervenção terapêutica aquilo que ele compreendeu, ele vai praticar isso naturalmente como um conhecimento adquirido e vai passar então a perceber essa movimentação em demais lugares. O que ele aprende no consultório, ele vai agir naturalmente na escola. O que ele aprende no consultório, ele vai conseguir compreender em casa, na igreja, em outros ambientes que ele até então tem o seu convívio e com a sua comunidade social. Então, gente, a terapia no autismo, ela precisa ter uma base teórica científica, uma estrutura que visiona o objetivo da qualidade de vida desse TEA, trazendo quantidades de hora de intervenção que não cause exaustão, mas qualidade de vida, que traga para ele a compreensão desse contexto, que ele entenda então o que está sendo estabelecido como meta, mas uma meta qualitativa de vida. Se a gente for falar de terapia com criança e terapia com adolescente, por exemplo, nós estamos falando de contextos totalmente diferentes. Porque o adolescente entende-se então que ele já recebeu uma determinada intervenção ao longo de sua vida, apesar de que alguns casos, infelizmente, chegam adolescentes para a intervenção sem nenhum tipo de avaliação ou tratamento adquirido. Mas no caso da criança, a gente faz toda uma construção de metas que ela vai passar a vivenciar e ao longo do processo ela vai conhecer como é ser autista. Ela vai se perceber dentro desse processo terapêutico e inclusive passar por cima dos obstáculos que ali estão. Então, para uma criança, a ludicidade é outra, o contexto e a linguagem do terapeuta é outra quando se trata de incorporar essa terapia. É um momento de um engajamento com estrutura e com processos naturalistas que tragam uma base técnica e científica com qualidade. Essa criança vai brincando e ela vai contextualizando ali na terapia sem perceber então que está sendo tocado no seu ponto de obstáculo, na sua dificuldade. E ela consegue então passar por esse obstáculo de uma forma mais leve e mais divertida.
A linguagem da criança, gente, é uma linguagem de ludicidade. Não pode ser algo pesado e muito específico que traga até então um sofrimento. Ela precisa compreender esse processo, mas ela vai brincando e ela vai contextualizando através dessa leveza. Sim, a gente terapeuta é que tem que ter um cunho científico e um foco naquele objetivo a partir do seu plano de ação. Mas apesar de todo esse processo e esse objetivo, a gente não pode perder a qualidade de atendimento com essa criança. Quando a gente fala de autista, a qualidade no atendimento continua. A gente consegue dar uma terapia com outro contexto, mas a qualidade precisa permanecer. Então, quando eu falo de terapia no autista adolescente, eu tenho que entender o que ele já recebeu ou não de intervenção, que tipo de avaliação eu vou fazer, quais são as áreas de defasagens que ele tem. E, de fato, entrar numa linguagem que corresponde à forma como ele funciona. E eu não vou poder tratar esse adolescente como se ele fosse uma criança. Muitas vezes, o fato dele ser autista infantiliza a técnica do terapeuta e isso é um erro. A gente precisa olhar para esse adolescente como uma adolescente, que tem sim a sua forma de funcionar, levando em consideração a fase maturacional que ele está e a sua fase corporal sinestésica também. Então, nessa questão, a gente não pode esquecer como é o perfil desse adolescente, como é que ele funciona de fato. Então, são contextos diferentes quando a gente fala de criança e quando a gente fala de adolescente e TEA. Mas, no geral, a qualidade é a mesma, o engajamento é o mesmo e, de fato, a estrutura e a questão naturalista, a qualidade de vida é sempre a mesma. A terapia no autismo, ela precisa garantir essa estrutura e garantir um resultado ao longo do tempo. Por isso que o plano de intervenção deve ser revisado. Por isso que o plano de intervenção precisa ser qualitativo, precisa ser olhado pelo terapeuta como algo sério e responsável, porque nós estamos no final entendendo que a terapia no TEA é algo que precisa dar resultado e fazer a diferença na vida de um indivíduo.